Só relembrando que a gente trabalhou até agora e antes dessa disputa aí acirrada, foi o movimento ambientalista, né? A gente viu um pouco do caminhar dele, vimos que quanto mais tem se falado nos últimos 50, 60 anos sobre preservação ambiental, né, infelizmente os resultados não têm sido alcançados da forma em que temos trabalhado até agora. Por isso que a gente apresenta aqui que a gente tem várias identidades de educação ambiental que a gente vai apresentar agora para vocês. Né? Então, fica essa pergunta: que educação ambiental é essa? Que educação ambiental que a gente percebe, que a gente consegue ver que existe hoje no Brasil? Voltou isso aqui? Bom, pessoal, então, falou e que a gente debateu junto, né? Então, a gente viu que, desse ponto de partida, para pensar em que educação ambiental é essa que vem sendo desenvolvida e que educação ambiental é essa que a gente se propõe a fazer. A gente está num contexto de crise socioambiental, como a gente viu, não é à toa que desde 70 isso começa a ser discutido, né? E que nos mostra que, na verdade, é uma crise do modelo da sociedade moderna. Essa sociedade pautada, né, na técnica, cientificismo, capitalismo, tudo isso que a gente, individualismo, né? Todos esses ismos que caracterizam a nossa sociedade moderna ocidental, né? Ou seja, o modelo de cultura e civilização majoritária difundido no globo, mas também a gente gosta de chamar atenção para isso, porque são todas as sociedades que agridem o meio ambiente. Alunos? Estou brincando. São todas as sociedades que agridem o meio ambiente, pessoal? Igual? São todas as sociedades que impactam o meio ambiente? Sim, né? Mas é o que a gente discute. Impacto é um impacto. Eu acordei, respirei, eu uso um recurso, isso já é um impacto, né? Então, a gente gosta de trabalhar isso, porque, senão, muitas vezes, o senso comum entra naquela... o ser humano agride o meio ambiente, o ser humano é incompatível com, enfim, o desenvolvimento ambiental. E aí a gente começa, então, a descortinar que ser humano é esse. É o ser humano formado pela cultura majoritária, né? Que está aí nesse centro do crise do modelo da sociedade moderna, que é o que o Pablo falou e o que a gente está discutindo. No atual modelo de sociedade, é inviável que haja desenvolvimento, seja sustentável ou não, né? A gente sabe que 10% da população mundial consome 80% dos recursos mundiais. Então, não tem como um desenvolvimento pautado nesse modelo ser sustentável. Então, por isso, crise, né? Porém, crise do quê? Das nossas operações? Crise, pegando o que aconteceu ontem, crise da gasolina, do diesel. Crise do quê? Falta gasolina ou falta diesel no mundo? Falta caminhão, falta estrada, falta gente para levar, falta gente para consumir, falta dinheiro para pagar? Não, né? Mas é o paradigma que move toda essa sociedade moderna que a gente se envolve. Então, quando a gente pensa naquela imagem do paradoxo da questão ambiental, é justamente isso que a gente quer mostrar para vocês. A crise do paradigma dominante, né? Ou seja, modo de pensar e agir que parece que a gente está no automático. E aí isso gera, então, a gente uma reflexão de uma educação ambiental que venha para transformar essa realidade que está em crise. Então, essa é a educação ambiental que a gente vai começar a discutir aqui agora, tentando que, em 2040, a gente não chegue sem árvore, né? Então, essa é uma discussão, né? O que é educação ambiental? Por que ambiental? A gente já antecipou, deu um spoilerzinho aí para vocês. E só existe uma educação ambiental? São 3 perguntas estruturantes do campo, né? Se a gente for pegar pesquisas aí, essas perguntas elas estão muito, muito dentro. Então, o que seria, né? Uma prática educativa ambientalmente orientada, um projeto educativo que pretende transformar a sociedade.
O adjetivo ambiental designa uma classe de características que qualificam essa prática educativa diante desta crise ambiental que ora o mundo vivencia. Entre essas características está o reconhecimento de que a educação tradicionalmente tem sido não sustentável, porque é essa educação que nesses últimos 40 anos, que é o ano desse paradoxo que a gente, né, viu aí, é a educação tradicional. Então, a gente olha para ela e fala, ela tem sido não sustentável, uma vez que desde 70, 60, estão dizendo que a educação tem uma grande missão de reverter para uma sociedade sustentável. E quando a gente vê a nossa sociedade mais insustentável se transforma, né? Então, essa educação tem sido tradicionalmente não sustentável. Isso é uma análise do Frederico Loureiro. Tal qual os demais sistemas sociais. Então, não é só a educação, né? Os nossos sistemas sociais têm os nossos paradigmas, né? E que, para permitir a transição societária rumo à sustentabilidade, precisa ser reformulada. Então, a gente olha para essa educação nesses últimos 40 anos e fala, a gente precisa reformular ela. É o conteúdo que talvez esteja defasado? Acredito que não, né? Não só isso. E isso não é só uma característica da educação brasileira, é uma característica da educação mundial, tanto que um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o objetivo 4, é educação de qualidade. Então, percebe-se que a educação nos Estados Unidos, na França, ela pode ser uma educação de qualidade, mas ela não está sendo uma educação transformadora. Ela não está resolvendo o propósito da educação. Qual é a educação? Para que a gente educa as pessoas? Para que elas transformem, né, a realidade que hoje se encontra num cenário de crise. Isso não é novidade para ninguém, mas foi necessário entrar ali nos objetivos do desenvolvimento sustentável também. E essa pergunta, só existe uma educação ambiental? Então, a gente já traz aqui para vocês algumas perspectivas diferentes de educação ambiental, conhecidas também como diferentes identidades da educação ambiental, né? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais elas, que tem como exemplo a ecopedagogia, a alfabetização ecológica, a educação ambiental para a sustentabilidade, que é justamente essa da ONU, a educação ambiental crítica, a educação ambiental para a gestão ambiental, e a gente vai ver que elas não são necessárias dicotomizadas entre si, nem separadas entre si, elas se retroalimentam. Porém, como o campo cresceu, principalmente do ponto de vista de produção científica e de projetos de extensão aplicados à realidade, começou-se a fazer essa diferenciação dentro do próprio campo, como tendências, como referências, como modelos práticos no qual os projetos se desenvolvem. E lembrando que isso ele está sempre dialogando com a praxis, né? A praxis dentro da educação ambiental ela é fundamental. Foi através da praxis que os educadores, né, puderam perceber que existiam diferentes identidades da educação ambiental. Só lembrando aqui de Paulo Freire, a praxis é o termo que considera o diálogo constante entre teoria e prática. E aí tem essa frase que eu gosto muito, que teoria sem prática é um exercício racional abstrato sem efeito concreto. Prática sem teoria é ativismo que não resulta em processos objetivos de mudança. Não adianta manifestar por manifestar se eu não vou estar embasado teoricamente para conseguir fazer aquele processo. A manifestação, o projeto da escola é a mesma coisa. A praxis é um tipo de atividade prática própria do homem, simultaneamente objetiva e subjetiva, e que permite que o ser humano transforme a natureza e, por conseguinte, se transforme ou converta a si mesmo. A praxis, porém, é a ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-los. Eu acho que no primeiro workshop de projetos a gente botou toda aquela estrutura do projeto que estava linear, depois ela ficou circular com a praxis no meio. Todo momento, quando a gente sai daqui, quando a gente acabar essa aula, eu e a Lúcia, a gente vai fazer uma reunião, a gente avalia o que a gente pode melhorar, o que a gente não pode melhorar, o que foi bom, o que deu certo, o que não deu certo. Por quê? No próximo aula que a gente vai dar, a gente vai usar essas considerações e, dessa forma, a gente vai desenvolvendo nossa prática. Se algo não deu certo, vamos na teoria, vamos testar na prática, refletimos e melhoramos para o próximo encontro. Isso. A praxis, ela é um conceito, muito usado pelo Paulo Freire, mas é um conceito muito marxista também, que vem aí difundindo o pensamento de Marx na educação. E por que eu acho muito bom a gente usar esse conceito? Para não cair no risco de nós fazermos o que está dizendo ali.
teoria sem prática, exercício racional abstrato sem efeito concreto. Isso dentro da academia, pelo menos da educação ambiental, de onde a gente vem, né, estamos até hoje em dia, isso existe muito. A teoria crítica, ela é uma teoria que critica o modelo atual de desenvolvimento, que critica muitas coisas, né? Ela se aplica a diversos campos. Porém, se a gente for só crítico, corremos o risco de não mudar nada, na verdade, e nem a nossa própria forma de reproduzir esse paradigma dominante. Então, às vezes, a gente tentando fazer diferente, a gente acaba reproduzindo o mesmo paradigma, entendeu? A gente vê muito isso, às vezes, em discursos de minorias, pelo menos a gente, no Rio de Janeiro, onde tem aquela coisa dos formadores de opinião. A gente vê muitas vezes isso no discurso de algumas minorias. Até amigos nossos que vêm levantando alguma bandeira de uma minoria, mas com um discurso tão agressivo que aqui ele já está fazendo a mesma forma do que ele está criticando. Então, assim, na realidade, o paradigma ele se mantém, dicotomizando um contra o outro, eu sei, eu sou o certo, ele é o errado, enfim, acaba com ele, deixa só o meu modelo vigente. Então, o que a gente está propondo aqui é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente vai criticar esse status quo que se estabeleceu e que a gente viu aqui, o histórico dele, e na bibliografia vocês vão poder estudar mais, enfim, e se aprofundar mais caso tenham interesse. Ao mesmo tempo que nós criticamos esse status quo e sabemos o quanto estamos também, somos formados por ele, porque também somos formados por essa cultura e por esse paradigma, a gente se transforma o nosso discurso e transforma a nossa prática. Ou seja, a gente já está transformando alguma coisa. Então, acho isso muito importante. A gente vai trazer o conceito de sujeito ecológico, que para a gente é isso. Ser educador ambiental é ser um sujeito ecológico. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tento transformar essa sociedade para uma questão mais ecológica, eu transformo meu próprio questionamento dentro disso. Como teve um professor que chegou para mim ali no café e falou, já estava de olho para ver se você ia trazer a sua canequinha. Poxa, eu trouxe a minha, mas eu esqueci. Acontece. Às vezes a gente é formado por esse mesmo paradigma. A gente já sabe que é mais fácil, que vai ter o copinho descartável lá. Talvez se não tivesse, quem sabe hoje vocês ficariam sem café, mas no próximo vocês iam arrumar um jeito de se comunicar. Não esquece a caneca porque não tem. Ou iam emprestar um para o outro porque sem café a gente não fica. Então a gente já está transformando, a gente já está fazendo alguma prática diferente baseado numa crítica que veio da nossa cabeça. Estamos mudando o mundo? Não. Estamos liberando aí a legislação para instaurar a indústria de reciclagem no Brasil? Não, infelizmente. Mas estamos, ao mesmo tempo que a gente está tentando escrever essa nossa sociedade, estamos inscrevendo essa identidade em nós mesmos. Não sei se fica complicado ou se fica muito poético, mas é poético mesmo, porque a questão ambiental, ela não é só cognitiva, ela tem que ser pelo afeto e pela razão. Só pela razão a gente já viu que o nego está discutindo lá na Cúpula dos Povos, mas quem ganha é dois ou mais que dois, menos que dois, o Trump vai ganhar sempre, na discussão cognitiva somente, por enquanto ainda somos movidos pelo paradigma do capitalismo. Então é justamente isso, eu acho linda essa frase aí do Leandro Konder também, que é super marxista, mas que critica muito o pensamento marxista no século XXI, né? Então ele tenta trazer como que o pensamento marxista pode se adaptar no século XXI, e para ele é através da filosofia da praxis, né? Que é a atividade concreta pela qual os seres humanos se afirmam no mundo, modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, transformando-se a si mesmo. É a ação que, para se aprofundar de maneira mais consequente, precisa da reflexão, do autoquestionamento, da teoria. Ou seja, eu vou fazer um projeto de compostagem na minha escola, eu preciso saber o que uma minhoca come. Eu preciso saber que se eu jogar limão, eu vou matar a minhoca. E se eu matar a minhoca, por mais que seja tudo lindo, não vai decompor aquele lixo. E se não decompor aquele lixo, eu não estou gerando modificação na realidade objetiva. Então é mais ou menos isso que a gente está falando. Mas eu posso ir atrás dessa teoria e saber que a minhoca não come limão, e aí eu separo, e aí o negócio funciona.
é a teoria que remete à ação, que enfrenta os desafios de verificar os seus acertos e desacertos, cortejando-os com a prática. Então, eu acho lindo. A praxis, na praxis, a teoria e a prática se encontram pela prática, se realizando pela prática, né? Mas se questionando o tempo todo. Então, eu vou lá, eu pratico, eu estudo, eu reflito, eu troco com os meus colegas, eu leio, eu tento. Eu me frustro, eu curto, eu divido as informações, eu repenso o que eu fiz, eu vejo que o que eu fiz estava totalmente errado, eu me frustro de novo, eu busco de novo, eu realizo de novo. E aí, quando eu realizo, eu vejo que essa realização já foi diferente daquela. Então, eu posso realizar um pouco mais, eu posso estudar um pouco mais, eu vou em busca do que eu quero estudar, porque eu já sei o que eu quero realizar ou o que deu errado. É um pouco esse exercício que é o que a gente faz o tempo todo, se questionando, parei de comer carne, será que vale a pena voltar a comer carne? Um mês sem carne vou tentar. É se questionar o porquê das coisas, entendeu? E às vezes a gente vai cheio de teoria, estuda, chega na prática, mas às vezes a gente, como iniciou nossos estudos de educadores ambientais, sem estudar a educação ambiental, mas praticando, a gente viu, caraca, pô, então a gente faz educação que nem o Mauro Guimarães falava lá pra gente. Você nem sabia que era Mauro Guimarães. A gente faz educação ambiental que nem o Loureiro. Quem é esse Loureiro? Quem são esses caras, né? A gente vai e estuda. E é muito engraçado porque quando a gente participa de algumas formações como essa, né, esses professores que escrevem estão longe de sala de aula, da educação pública, né, dessa batalha que todos vocês têm no dia a dia. E aí as pessoas dizem, mas esses caras aí, como é que eles sabem da educação pública? Eles estão na educação pública sim, estão na universidade. Mas existe até, né, como você falou, essa coisa dos conselhos, seria um momento do pessoal da teoria estar dialogando com o pessoal da prática, né, para a gente conseguir alguma coisa, mas falta aceitação dos dois lados também. Então, às vezes, pode com teoria, coloca em prática, nem sempre vai dar certo, por isso que a reflexão é completamente importante, sempre nesse sentido. Deixa eu passar aqui. E aí, gente, dentro disso, nesse autoquestionamento e nessa revisitação do próprio campo da educação ambiental, tentando se analisar e pegando sempre aquele paradoxo da questão ambiental. Pô, tem 40 anos que se fala de educação ambiental e a gente não está conseguindo fazer a transição para uma sociedade sustentável. Que educação ambiental tem se feito? Para vocês, se a gente fala, vamos fingir, não dá para fingir, mas só fingir, que a gente não falou nada aqui. Se eu chegasse aqui, a primeira pergunta que eu fizesse para vocês fosse: o que é educação ambiental na escola para vocês? Primeira palavra que vem na cabeça. Encher linguiça. Encher linguiça. Segunda palavra. Falou o quê? Reciclagem. Mais o quê? Arrumar o jardim. Horta. Movimento social. Limpeza do ambiente. Coisa do povo de biologia. É mais ou menos isso mesmo, né? Esse daí tá melhor? Acho que tá. Oi. Obrigada, Lê. Então, foi exatamente isso. Quando a educação ambiental começou a olhar para si e falar, cara, que educação ambiental é essa que está sendo feita? Chegou-se a uma conclusão seguinte. A gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada, mas eu acho que é bem interessante. Semana passada não, 2 meses. Não sei o que eu estou falando semana passada. Na bibliografia tem também muita coisa sobre o que a gente conhece como educação ambiental conservadora. Chegou-se a uma conclusão, isso é uma nomenclatura do próprio campo científico, tá? De que essa educação ambiental, do paradoxo ambiental, da Rio+20, da Rio+40, estava sendo uma educação ambiental conservadora, com prática, que na verdade, o que vem a ser isso? Tentando fazer diferente, acaba reproduzindo os mesmos mecanismos que fazem com que a crise esteja aí. Exemplo, vou dar um exemplo dentro da prática que vocês falaram. Ninguém falou, mas
Depois de lixo, qual é o tema? Lixo, beleza, e horta, que agora tem muito investimento nisso. Qual é o tema que mais se fala dentro de meio ambiente? Água, exatamente. Que, a meu ver, sinceramente, é o principal tema a ser falado. Porque lixo, horta, floresta, consumo, tudo barra na água, né? Que é o elemento natural do qual a gente não vive sem de jeito nenhum. Pois bem, a gente trabalha muito água, a gente já fez milhões de projetos de água. E aí a gente vê na escola muito nessa perspectiva comportamentalista de que, sim, é claro, a gente tem um consumo desenfreado, somos uma sociedade consumidora, né? O nosso paradigma diz que temos que reproduzir o capital eternamente, então temos que consumir eternamente. Então consumimos bastante água, tomamos um banho delicioso, quentinho, maravilhoso, milhões de shampoos, milhões de coisas. Porém, se diminuirmos o tempo para 6 minutos, porque já existe até uma marca, né, da pegada ambiental, se diminuirmos o nosso tempo máximo para 6 minutos, nós vamos salvar o planeta, estaremos contribuindo para salvar o planeta. Não é mesmo? Né? E isso é muito do que se vê em campanhas de massa. A gente vê isso, a Globo gasta dinheiro para fazer isso, fecha sua torneira. Porém, eu não sei a realidade de Mogi, tá, gente? Eu acho que a realidade de Mogi, pelo que eu pesquisei, está bem melhor do que do ponto de vista da maioria dos outros municípios que a gente estuda de água. Mas a realidade de Brasil, do estado do Rio de Janeiro também não é assim, mas de Brasil é que 80% da água doce disponível para consumo no nosso país é utilizada pela agroindústria, ou seja, agricultura e pecuária extensiva, né? Que é para produzir ou carne para vender muitas vezes para fora, ou grãos para alimentar essa carne que é para vender para fora. Apesar de que o pessoal costuma dizer, o discurso é de que estão produzindo grãos para alimentar a população. Então, vamos supor que a gente faça uma campanha aqui, que vocês consigam fazer isso para todos os alunos de vocês, que todo mundo que toma um banho de 20 minutos tome um banho de 6 minutos. Vocês acham que a gente vai estar fazendo cosquinha? Não, porque é 80%. Se fosse 50-50, mas é 80%, entendeu? 80%. Fora que, além de consumir água, é quem desmata a Amazônia, quem aumenta as fronteiras agrícolas, ou seja, tudo aquilo que a gente já fez. Questão do Código Florestal, suprime a vegetação, essa própria questão da legislação ambiental, que não precisa mais de programa de educação ambiental e de estudo do meio. Isso tudo é movido por uma bancada ruralista, né? Vamos falar porque eles estão ouvindo, daqui a pouco chega no WhatsApp, é assim. Mas, enfim, essa que é a verdade. Então, essa é a razão de ser da questão da água. Então, quando a gente vai ver que educação ambiental que tem trabalhado a água, muitas vezes nós, educadores, populares, professores do fronte de batalha, querendo mudar essa coisa, vendo a importância dessa temática, estudando e vendo que sim, isso é uma questão essencial para ser trabalhada, a gente acaba, na nossa prática, tendo uma prática conhecida como uma prática ingênua, por não saber a razão de ser dos fatos, muitas vezes, né? Porque muitas vezes também não nos chega, né? É só ver o que a Globo botou ontem, né? Tadinho dos nossos queridos motoristas, né? Estão na ponta do iceberg, na verdade. Muitas vezes, por não saber a razão de ser dos fatos, acabamos reproduzindo uma prática que acaba, na realidade, conservando a situação ambiental como ela é. Por isso, chamada de prática conservadora. De forma alguma, chamando as pessoas de conservadores ou... Então, muitas vezes, a gente tem práticas conservadoras, às vezes. A gente é chamado para trabalhar em escola, um projeto pontual, às vezes, que a gente sabe que, puta, não vai ser aquilo que vai dar tão certo, não sei o quê. Dentro do nosso trabalho, que é crítico, temos práticas com perspectivas mais conservadoras e mais críticas, porque às vezes é o espaço que a gente tem. Mas, por isso que a gente valoriza tanto o processo de formação de professores, porque a gente não quer ser chamado para trabalhar dentro da escola, entendeu? A gente quer ser chamado para ver os projetos e participar, enfim. Mas a gente gosta muito mais do trabalho de formação de professores, porque a gente pode abordar essa questão direta, né? E aí a gente joga batata quente para vocês.
Mas, enfim, a gente também está lá na ponta, a gente vê que é difícil mesmo. Mas é bom falar isso, porque eu lembro que eu perguntava muito isso para o meu orientador. Tá bom, professor, a gente é da educação ambiental crítica. Quem é da educação ambiental conservadora? Cadê o texto que o cara está defendendo a educação ambiental conservadora? Então, por exemplo, essa coisa de botar a educação ambiental como disciplina é considerada uma ação conservadora. Porque se a gente está querendo criar uma educação transformadora e a gente está querendo mexer com a forma que essa educação é dada, a transdisciplinaridade, dar menos ênfase ao conteúdo, dar ênfase ao coletivo, juntar professores que pensem diferente, juntar pessoas de fora e de dentro da escola, como que a gente vai fechar ali, 50 minutos de educação ambiental na segunda, 50 minutos na sexta, fechou o ano, vamos embora, entendeu? É mais ou menos isso que são questionamentos que são trazidos. Então, por isso que é bom deixar bem claro, não existe ninguém, no Brasil, não tem alguém que levante a bandeira e fale, eu sou educador ambiental conservador. Muitas vezes é uma autorreflexão dos próprios educadores e ver a minha prática, muitas vezes ela tem servido mais para conservar a situação como ela está do que para transformar. Por isso que às vezes uma criança que cria a conexão de que, eu preciso limpar minha carteira e que vai além de limpar a carteira e que ajuda a limpar a escola inteira, às vezes aquilo é muito mais transformador do que um projeto de horta que a gente vai investir horas e horas e horas e que no final, se não tiver alguém para cuidar dessa horta, se encher ali de bicho, não vai sair comida. Se não sair comida, a gente não come. Se a gente não come, a gente não transformou. A gente fez uma prática bonita que não descredibilizando isso, não. Porque também a potência dos grandes encontros, entendeu? Não vamos entristecer. Podemos afetar a outra pessoa simplesmente por um momento. É possível afetar o outro. Mas talvez a gente não vai trabalhar, não vai mudar o solo, a poluição do Tietê, que é o objetivo nosso enquanto educador ambiental. É causar mudança ambiental de fato, entendeu? É que a minha filha possa um dia vir aqui com os filhos de vocês e tal, e que o Rio Tietê esteja num processo de limpeza, sim. É um pouco esse... Então, por isso que começou a ser essa visão de educação ambiental conservadora. E em contraponto a isso, o estudo da educação ambiental crítica. Crítica, transformadora e emancipatória, né? Então, é mais ou menos, tem aí uma definição, mais ou menos isso. Crítica porque ela critica o modelo hegemônico vigente, né? Razão da crise socioambiental que a gente vive. Emancipatória porque ao criticar, nós buscamos nos emancipar enquanto sujeitos reprodutores desse modelo, né? Então, eu estou criticando aqui, eu estou parada criticando com o microfone, mas eu busco me emancipar disso, eu preciso ir além disso. E transformadora porque ao se emancipar disso, a gente já está transformando a realidade, nem que seja a nossa própria realidade. Então, assim, essa perspectiva de cada um fazer a sua parte, para mim, ela é uma faca de dois gumes. Se ela for vista de uma forma simples, como essa, cada um diminuir o uso de água em casa, ela acaba sendo uma visão muito simplista e acaba conservando a situação. Mas se ela for vista num ponto de vista de união de pessoas críticas, entendeu? Eu acho que ela tem um grande potencial, né? Uma sementinha plantada na cabeça de cada um, talvez valha muito mais a longo prazo do que eu, a partir de agora, diminuir o meu tempo de banho para sempre. O que não quer dizer que isso não seja importante para mim, enquanto cidadão, fazer minha parte, né? Porque eu também tenho minha alta responsabilidade. Mas, enquanto educador ambiental, é bom a gente ter isso em mente, né? Qual é a razão de ser de cada problema socioambiental que a gente vive. E aí a gente para de pensar numa perspectiva de que a solução do problema ambiental e a gente começa a pensar numa perspectiva de enfrentamento dos conflitos socioambientais, que é bem diferente, né? O problema da gasolina pode parecer resolvido de ontem para hoje, né? Mas existe um conflito muito maior, que é esse modelo de desenvolvimento, em que as empresas tudo e a população quase nada, né? Então é um pouco essa questão que a gente tenta trabalhar aqui. E aí, dentro disso, dessas linhas, a gente destaca aí, isso, gente, está baseado numa bibliografia que chama Identidades da Educação Ambiental Brasileira. É uma publicação do Ministério do Meio Ambiente de 2004? Acho que é 2004, se eu não me engano.
tem os principais nomes da educação ambiental brasileira, todos esses que a gente falou, tem nessa publicação, está aberta no site do MMA para baixar por PDF. E eu aconselho muito que leiam, porque vocês já vão se identificar com muitas coisas que vocês já fazem no dia a dia, ou que já pensam, ou que já refletiram, ou que já sonharam em acontecer.